Olá, bem-vindos ao Forge Drops. Meu nome é Liliane Silva. Eu trabalho como a especialista de pesquisa e extensão em passagens aqui na Universidade de Clemson, na South Carolina, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E hoje eu vou falar um pouco de crotalária para uso em sistemas de produção animal, como fonte de uma alternativa para pastejo e fonte de suplementação para sistemas mais intensivos ou até para sistemas um pouco mais extensivos, mas que realmente tem um planejamento bom para suplementar um pouco com quantidade de nitrogênio que os animais necessitam, então para elevar um pouco a qualidade do alimento, da dieta que os animais estão obtendo. Então, a crotalária um legume, né, tem um ciclo anual e é uma planta que vai crescer nos meses mais quentes do ano, e é uma planta que é adaptada a solos com drenagem boa e com um pH do solo que seja entre 5 até 8. Essa planta é mais adaptada quanto à seca, a períodos mais secos, mais prolongados, e tem a capacidade de acumular crescimento bem rápido. Então, mesmo que às vezes a gente tenha um período que esteja um pouco mais seco, contanto que não seja tão extensivo a ponto de eliminar todas as reservas da planta e realmente chegar num ponto que a planta não consegue mais se recuperar, se a gente tiver um período curto, então, de seca, e depois períodos com chuva adequada, geralmente a crotalária consegue realmente se recuperar. Ideal de plantio é que a temperatura do solo já esteja aí por volta de 25, mais ou menos, 20 e pouquinhos, né? E aqui nos Estados Unidos, como as estações são o inverso do que a gente tem no Brasil, então o período de plantio aqui é em março, enquanto aí seria o inverso, que aqui março para a gente está na primavera, então o ideal é que seja plantado aí meio que no meio da primavera, só para a gente realmente conseguir colocar no solo e pegar aquele período de chuvas e já ter um crescimento rápido, né, em seguida. Aqui nos Estados Unidos a gente tem algumas variedades que são utilizadas, que foram desenvolvidas aqui, são opções boas para cá, e tem várias estimativas que você encontra na literatura de quanto de nitrogênio que esse legume consegue fixar no solo, vai variar bastante, vários intervalos, né, de valores a gente consegue encontrar ali na literatura, até, sei lá, 60 quilos por ano, por área, então tem uma variedade grande mesmo. Em termos de quantidade de nitrogênio na planta, então por volta de 20% que a gente encontraria de proteína, e é um legume que tem uma digestibilidade alta. Então, os animais têm a capacidade de realmente utilizar e ter uma resposta boa em relação à performance quando estão passejando a crotalária. Aqui, as recomendações para semeadura são essas, mas o ideal é que se use as recomendações, então, para cada área específica. Então, eu aconselharia você a entrar em contato com alguém da extensão ou o seu consultor na sua região para dar uma olhada se realmente a taxa de semeadura ela seria semelhante
aí na sua região. E como qualquer outra cultura, qualquer outro plantio que a gente estiver fazendo, o ideal é que se colete amostras de solo, conduza análises e que se aplique a fósforo e potássio baseado nas recomendações. E como a gente está falando de um legume, então a gente aplicaria algum nitrogênio logo depois do plantio só para dar um para ajudar aquele crescimento inicial, mas aí não precisaria aplicar nitrogênio durante o crescimento, né? O ideal seria que não precisasse aplicar nitrogênio durante o crescimento, porque a planta, desde que a crotalária esteja bem inoculada, que ela consiga as plantas consigam se estabelecer bem, o estende consiga se estabelecer bem, o ideal seria que que as plantas conseguissem fixar nitrogênio e seria aquele nitrogênio fixado seria o suficiente para as plantas se utilizarem para crescer e acumular massa de forragem, né? Para sistemas que estão sendo manejados, então a gente recomendaria o uso de pastejo rotacionado, né? E que utilizasse por volta de 60, 70 centímetros para a altura de entrada, mais ou menos isso, um pouco mais até, e não fosse tão abaixo de 30 e poucos centímetros, só porque a gente quer ter certeza que a quantidade de folhas que vão ser deixadas para trás são suficientes, e também que o ponto de crescimento da planta não seja removido, né? O meristema não seja removido para aquela planta continuar se desenvolvendo. E se a gente pasteja muito baixo, daí os animais podem acabar consumindo todos os meristemas da planta, todos os pontos de crescimento, e daí afetar a capacidade da planta de se recuperar, de se restabelecer e continuar acumulando massa de forragem para crescer de novo. Em geral, por volta de 40 dias depois do plantio, a gente já consegue fazer um pastejo, depende muito de como aquele stand se estabelecer, né, de como vai crescer mesmo. É isso que eu tinha para falar hoje sobre crotalária. Esses são os endereços da minha página no Facebook e no YouTube, do Forage Drops. Se você tiver curiosidade, mais interesse de se informar sobre tópicos de forragem, tópicos de produção animal, e também um pouco de curiosidade em relação a outros sistemas de produção de outros países, de outras regiões, são coisas que eu abordo nesse canal, então seria interessante você checar os outros conteúdos que estão disponíveis lá. Muito obrigada pela sua atenção e eu espero que a gente se veja no próximo vídeo do Forge Drops. Muito obrigada.